Não, do antigo. Bom, ah, depende do novo, o novo de 2019. Não, a teoria, é isso? Revolucionária dos Teoria. espíritos? Isso. Segunda edição. Tá. Teoria revolucionária dos espíritos está esquecida. Tendo surgido num cenário histórico e cultural complexo e muito diferente do atual, o pensamento liberal espiritualista do século XIX, contemporâneo da doutrina espírita, almejava a real conquista de uma sociedade solidária, livre e igualitária, estabelecida pela educação universal. Pretendia superar, em definitivo, os preconceitos de raça, gênero e classes sociais, pela igualdade de oportunidades para todos. Propunham um novo espiritualismo que não abria mão da racionalidade. Pensadores como Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant foram os principais inspiradores teóricos dessa nova moralidade que sustentava o projeto de regeneração da humanidade. Para Kant, como descobridor da autonomia, essa força do dever, pela soberania da vontade individual na aplicação da lei moral, será o instrumento de superação das antigas doutrinas heterônomas do velho mundo. Aí ele cita: um dos aspectos que atestam a radicalidade da reflexão kantiana sobre a autonomia moral reside em que essa noção reflete, entre outras preocupações, a de recusar todo e qualquer fundamento externo à própria razão, para a necessidade prática que se impõe a nós na moral. Em mais de uma ocasião, Kant deixa claro que considera estar inovando ao situar a raiz moral na autonomia do sujeito e que julga que toda a história do pensamento moral antes dele não constitui senão uma sequência de variantes da heteronomia. Deixa eu ver a citação só. Citação de José Humberto de Brito Cruz, Os Limites da Mera Razão. Ô Paulo, Oi. eu queria chamar a atenção aí, só nesse trecho que você leu, que a moral como autonomia não iniciou com Kardec, né? Foi Kant aí que já analisou dessa forma. Sim. Né? Na verdade, até mesmo lá atrás, né, nos filósofos, Sócrates também já entrava com isso. A filosofia dos homens foi desenvolvendo esses conceitos e essas ideias de uma moral diferente, para falar de moral, né? Podemos dizer que Kant recuperou a moral de Sócrates, embora Kant, o que eu sei dele, ele não foi metafísico, né? Ele fez uma análise aqui do comportamento do homem mesmo. Oi, boa tarde. Eu estou no meu celular, meu notebook está sem internet. Eu quero saber qual a página que vocês estão lendo, e eu tenho aí a primeira edição. Eu tenho 23. A primeira edição do Revolução Espírita. É a 23? Terceiro parágrafo. Certo? Kant designa por heteronômico. Isso, a gente vai entrar nesse agora. Tá bom. Certo. Kant designa por heterônoma quando a vontade é determinada pelos objetos do desejo, condição em que o indivíduo submisso deixa-se governar cegamente por leis externas que lhe são impostas, atitude infligida às massas por todas as religiões tradicionais e também pela teoria materialista moderna como meio de dominação. É heterônoma a fé cega em dogmas. Nela se obedece por medo do castigo ou pelo interesse pela recompensa. Também é heterônoma a moral do egoísmo, dos desejos sem limites, dos privilégios e dos preconceitos. Já a autonomia moral representa a condição do ser que se governa por leis determinadas pela sua razão, a partir dos princípios morais que encontra em si mesmo, na sua consciência. O indivíduo moralmente autônomo atua voluntariamente no bem, no alcance de seu entendimento, escolhendo sempre a melhor forma de agir a cada circunstância que a vida lhe apresenta, visando o melhor bem possível para o maior número de pessoas.
Essa lei moral universal abnegativa tem como finalidade a si mesma e não atuar como um instrumento da vontade em seus interesses. Não entendi isso. É? Eu não entendi isso. Essa lei moral universal abnegativa tem como finalidade a si mesma e não atuar como instrumento da vontade em seus interesses. Ela tende a ela mesma, não é isso? Ela Não é pautada em interesses, né? se outros elementos. Abnegada é porque ela é liberta de outros interesses, de outras coisas, né? A abnegação É autônoma, né? ela não depende de nada, né? Ela não busca nada para fazer. Então é uma lei moral universal, abnegada, né? Lembrando, boa tarde, Joel. Quando Oi, alguém... Joel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Quando alguém quiser falar, pode me interromper, porque eu estou olhando em duas telas, às vezes eu não vejo, tá? Deixa eu depois eu continuo lendo, aí você pode gerenciar o sistema que você está tocando aí. Você quer ler aqui, como vamos ver? Posso ler? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, né? Então vou eu ler um pouco aqui. Como vamos ver na segunda parte dessa obra, para Kant, arrebatado pela leitura de Rousseau, em especial a obra O Emílio, a revolução no campo da moral provocada pelo filósofo genebrino se compara ao ocorrido nas ciências com as descobertas de Newton. Em primeiro lugar, Newton viu ordem e regularidade ligadas com grande simplicidade, onde antes dele só havia desordem e diversidade mal combinada. E desde então, os cometas percorrem órbitas geométricas. Em primeiro lugar, Rousseau descobriu, em meio à diversidade, as supostas figuras humanas, a natureza oculta no fundo dos homens, e a lei escondida segundo a qual a providência se justifica pelas suas observações. Nota. Emmanuel Kant, né? Isso aí é Kant falando. A lei natural que rege a moral não é externa. Está presente na consciência de cada ser, como definiu Rousseau em O Emílio. Consciência, juiz infalível do bem e do mal, que tornas o homem semelhante a Deus. És tu que fazes a excelência de sua natureza e a moralidade de suas ações. Interessante isso, né? Lembrando que o Emílio é uma obra educacional, né? O objetivo do Rousseau foi mostrar que o processo de educação da época estava corrompido e que alguma mudança se fazia necessária. Então, colocando a criança em contato, porque o Emílio é um garoto, colocando o garoto em contato com a natureza, ele seria produto, resultado dessa natureza. Bem lembrado. Não. Dá licença. Então, voltando lá naquele capítulo, na dúvida do Paulo, onde ele falou, essa lei moral universal abnegada, quer dizer, talvez esteja linkada lá no começo do parágrafo, quando ele fala assim, deixa-se governar cegamente por leis externas que lhe são impostas. Então, são as leis da heteronomia. E ele volta a falar agora, desse parágrafo que foi lido, dizendo a lei natural rege a moral que não é externa, quer dizer, que não é essa lei que ele se referiu aqui na heteronomia, né? Sim. É porque eu fiquei assim, nossa, porque ele ficou em dúvida, nossa, eu também estou em dúvida. Aí eu fiquei agora lendo onde é que eu ia catar o gancho dessa história, dessa lei moral universal, que é abnegada, né? Que as pessoas se conformam, não é desse jeito mesmo, aquela abnegação total, né? Então, uma coisa que eu acho que fica clara é o seguinte, o homem, desde que ele existe, isso é bem anterior a Jesus, né? Ele vem se deixando subjugar, ser submisso, né? Então você tem uma questão cultural, como a gente tem visto, a questão das falsas ideias, etc., que foi inicialmente usado pelas religiões,
mas que depois vários outros métodos surgiram, não só a religião, né? Mas a religião é um dos principais. Quando você chega nessa época do iluminismo, eu acho que, me parece, né, eu não estudei profundamente todos os filósofos, mas que houve uma explosão de filósofos, de pessoas comprovadas, né, e daí a ciência surgiu. Acho que esse é um dos pontos mais importantes dessa época, que começaram a questionar a forma como as coisas são feitas, ou por que são feitas. Então a gente vê Kant, a gente vê... Tudo bem, teve Sócrates lá atrás, né? Muito tempo antes, 2000 anos antes, vamos dizer, até mais, né? Teve Sócrates lá, mas era um cara lá, perdido, né? Lá numa ilhazinha, lá no Mediterrâneo. Enquanto que quando você chega, e você vem tendo, os romanos também tiveram algumas pessoas que fizeram esse papel. Mas quando você chega na época vamos chamar de pós-medieval, né? Idade Média, que começa a explodir as ciências, em todos os lados você tem os pensamentos confluindo, né? Ele acabou de citar Newton. De um lado, Newton dá ordem para as coisas. Do outro lado, você tem Rousseau dando outro tipo de ordem. E você vai começar a ver que está todo mundo ali, naquele período de 100, 150 anos. A quantidade é muito grande. E eu acho que a grande novidade é essa. Hoje, para mim, fica claro que a grande virada que deu é o seguinte: cara, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Você é livre. Essa mensagem é tão óbvia, só que percebe que antes dessa época isso não era óbvio. Sim. Que você nascia ligado a algum reino, com obrigações para com o rei, para com outras pessoas, para com as religiões, porque você já nasce com obrigação, né? Desde o batizado. Batizou, meu amigo, você tem que seguir as regras da igreja. Entendeu? Nasceu, o rei manda em você. O rei, o nobre daquela região, na Europa era assim, né? Então é natural, a vida é natural, é assim mesmo, meu filho. Você nasceu, você tem que prestar conta pro cara ali. Aí alguém chega e fala assim: não, você não precisa. Você não precisa prestar conta para ninguém. Você faz o que você quiser. Se você quiser sair desse reino e ir embora, você pode, você é livre. Mas o cara vai me mandar perseguir. É meio escravo, né? Mas você pode. Você pode lutar pela sua liberdade. Então eu vejo que várias coisas aconteceram e aí chegou-se nas ideias, né? As ideias do homem começaram a aparecer e serem livres. Aí eu posso pensar, então eu posso especular, levantar hipóteses, né? E descobrir coisas novas. Mesmo que eu vá contra a igreja, né? Mesmo que eu vá contra o rei. Né? Quer dizer, percebem como é a psicologia que parece que começa a mudar nessa época, a psicologia do homem? O Sim. homem começa a perceber de que ele tem... Fala assim, mas isso não existia antes. Eu tenho a impressão que isso era muito, muito raro. De forma geral, a gente era conformado à sociedade, à população. Né? Porque hoje eu posso não fazer, mas eu não faço por escolha. Antes não era por escolha. Antes era por obrigação, por comando. Eu não podia fazer. Entendeu? Eu não podia casar com quem eu quisesse. Eu não podia nada disso naquela época medieval. Eu tinha que plantar o que a sociedade precisasse, e quem mandava era o rei. Quem mandava era, né? Eu tinha que fazer o que os outros mandavam. Interessante que tudo isso veio com o desenvolvimento científico, né? Que é aquilo que a gente já sabe, Justamente, né? A gente avança primeiro em ciência para depois avançar em moral, né? Justamente. Primeiro, muito bem lembrado. Primeiro a gente avança na ciência, depois a gente avança bem colocado. Ou seja, enquanto a gente não fez um avanço científico, intelectual, vamos chamar assim, né? Significativo, aí é que a gente pode evoluir moralmente. Senão você não consegue. Se você não sabe o que você está fazendo, se você não tem domínio sobre o que você está fazendo, você não sabe o que você está fazendo. Eu penso assim, né? Eu vejo assim, né? Sim. Eu vejo... Então, manter as pessoas na ignorância é muito bom, né? Quer dizer... Sim.
O Rô pode falar, Rô, não precisa, não sei, por mim não precisa. Fala. Isso daí que você falou, Satir, desenvolver a ciência, né? Porque começou a desenvolver a inteligência racional, né? A ciência nasceu por isso, né? Aí vem depois. Eu queria comentar sobre aquela frase que o Paulo ficou com dúvida também, né? Ó, essa lei moral universal abnegativa. Lei moral universal abnegativa. Tem como finalidade a si mesma e não atuar como um instrumento de vontade em seus interesses. Então, ela é uma lei para todos, ela não é uma lei egoísta, personalizada. Ela é abnegativa porque ela é uma lei para todos. E não atuar como um instrumento de vontade e de seus interesses. Então, não é uma lei feita para o interesse de alguns, né? A lei natural, a lei divina é para todos. Acho que é isso que eu quis colocar aqui. A abnegação é você abrir mão de alguma coisa, né? Depois você ser abnegado é você abrir mão de alguma coisa. Né? Então, assim, essa lei moral universal abnegativa, ou seja, é uma lei moral universal que abre mão de alguma coisa, de algum comportamento, né? Ou seja, e ela abre mão de alguma coisa e ela tem a finalidade em si mesma e não atua como instrumento de vontade de interesse. Finalidade a si mesma. Ela está em prol de si mesma, né? Justamente. Ela abre mão de outras coisas que antes, interesses, coisas que estão ligadas a ela, entendeu? Ela é por si e não por outra coisa que ela tem que cumprir, digamos. Aí ele fala, e não atuar como um instrumento de vontade em seus interesses, né? Justamente. Porque quando a gente começa a fazer uso da vontade, a gente vai fazer a nossa escolha, e às vezes a gente faz escolha pensando só na gente ou só nos nossos, né? É um exemplo básico, assim, imagina, é como se eu fizesse um trabalho e cobrasse por ele. Num certo momento eu faço para você o trabalho e não cobro, e estou trabalhando abnegadamente. Embora eu pudesse cobrar, eu não cobro. Eu abro mão de cobrar isso e faço por fazer. E a abnegação também é renúncia de qualquer interesse, né? Justamente. Na verdade, se você olhar, é o ato do dever, né? E assim... É fazer sem buscar resultado ou atender a nada. Você não tem nenhum objetivo. Você faz porque é a moral que precisa ser feita. A lei... lei moral universal. Então, quer dizer que os espíritos mais evoluídos, né, que já se desenvolveram bastante, eles obedecem essa lei moral universal, que não foi feita a favor de um ou de outro. Não, é para todos, é igual para todos. É que assim, dessa forma você colocando, parece que essa lei é uma coisa externa, e não é esse o ponto. O ponto é aquela questão do ato do dever. É uma lei interna, justamente por ela ser moral para todos, é uma lei interna. Todos estão seguindo essa mesma lei. Que ela tem que pensar assim, ela é um ato do dever. Então quando eu atuo na moral autônoma, eu não tenho preocupação com resultados. Eu atuo pelo bem. Ponto final. É o bem pelo bem, sem busca de resultado algum. Porque se é uma lei interna, né? Você tá... Mas aí não tem outra maneira. Segundo a sua consciência. Mas qualquer coisa externa tem interesse ligado. Mas, Satir, eu acho que o meu entendimento é o oposto ao de vocês dois. O meu entendimento é que essa lei aqui, universal, ela é uma lei externa. Por que abnegativa? Não é porque é abnegativa porque ela influencia a vontade do outro. Não. Para estar abnegado à questão lá de cima. Quanto à vontade é determinada pelos objetivos do desejo. Quer dizer, a vontade do indivíduo tem que estar abnegado a essa lei externa. Não é essa. Você está tendo uma visão heterônoma. Você está se subjugando a alguém. Lei moral. Você está se subjugando a alguém, a uma vontade externa. Não é. É o que diz aqui em cima. O indivíduo moralmente autônomo atua voluntariamente no bem. No alcance de seu entendimento. Ou seja, até onde eu entendo e eu consigo,
eu vou agir voluntariamente, escolhendo a melhor forma de agir, não é obedecendo a cada circunstância que a vida lhe apresenta. Eu faço porque eu acho que aquele é a melhor maneira de se fazer. Não porque tem uma regra, uma lei externa. Por isso que eu falei, cuidado com a palavra lei. Não porque tem uma lei externa. Isso, Mas entendeu? a gente tem que tomar cuidado também com o português. Quando ele fala assim, olha, tenha finalidade e não atuar como instrumento da vontade. Ó, quem não atua como instrumento da vontade, o que é? Está indo contra a vontade. Onde é que está isso? Desculpa. A última linha lá desse parágrafo grande. Tá, essa lei moral universal, abnegativa, tem como finalidade a si mesma, justamente, é o que eu falei. É o bem pelo bem. Ela não é egoísta. Essa lei moral universal não é egoísta. Eu acho que ele está falando isso. Não, mas não eu acho que a interpretação... Olha um pouquinho acima, no mesmo parágrafo. Né? Quando ele começa, moral... o indivíduo moralmente autônomo atua voluntariamente no bem. É o que eu falei, é o que eu li agora. Que é o que você está dizendo, no alcance de seu entendimento, escolhendo sempre a melhor forma de agir a cada circunstância que a vida lhe oferece, lhe apresenta. Visando o ato do dever. O melhor bem possível para todos. Isso, não, é o melhor é o bem pelo bem, sem interesse algum, é o ato do dever. E é interessante, a gente estuda no espiritualismo racional, ou seja, eu não faço o bem porque eu quero ajudar o meu filho, porque eu quero ajudar a minha mãe, porque eu quero me ajudar, porque eu quero ajudar a sociedade. Não existe. Que é melhor para todos. Não, o que eu acredito dentro do meu entendimento, isso aí, que é o melhor. Por que do meu entendimento? Porque eu não tenho um entendimento absoluto de imediato. É gradativo. A aquisição da inteligência, né, como a gente sabe, das faculdades da alma, elas são gradativas. Então, à medida que o meu entendimento melhora, eu começo a me livrar desses interesses todos e agir o bem pelo bem. Isso mesmo. E quando eu falo egoísta, é tipo assim, ó, eu faço o bem para minha esposa, para o meu filho, para o sobrinho, só para a família ali. Para as outras pessoas, eu não faço, não. Mas já é um ótimo começo, Rosângela. É egoísta, sim, mas é egoísta. Mas o que ele está falando aqui no livro, não, é para todos. O primeiro passo é esse, mas você percebe que esse é uma dependência. Quando você faz com algum interesse, você está dependente. Eu entendo que aqui não há essa preocupação em fazer o bem para outro. Faz o bem pelo bem. Faz o bem pelo bem. Isso. Quando você faz para alguém ou por algum motivo, você tem um interesse. Mas eu acho que mais ainda é bem aquilo que a Rosângela acabou de tocar. Eu acho que tudo bem, né? É até meio que egoísta você pensar que você vai fazer só para os seus mais próximos. Mas que bom que você já está fazendo para os seus mais próximos. Sim, aí é o gradativo. Não mas ainda é o que você acabou de falar. Sim, mas eu acho assim, você ainda está numa escala muito heterônoma. Você está saindo. Pelo menos você está fazendo alguma coisa. Claro. Quando é que eu saio da heteronomia e entro na autonomia? Quando eu paro de me preocupar com os resultados. Eu não quero saber qual é o resultado. Eu faço porque eu acho que esse é o certo a ser feito. Mas isso vai fazer mal para o Betano, bem para Ciclano, bem... Mas eu não considerei isso quando eu tomei a decisão. Eu considerei o meu melhor entendimento do que é fazer o bem. Eu vou lá e faço. Entendeu? Aí eu não estou pensando... E eu não estou pensando em alguém, ou em alguma coisa, ou em alguma sociedade. Vou fazer isso pelo bem da sociedade. Por exemplo, olha... E você não é autônomo ainda. Quando você faz completamente pela família, pelos meus filhos, você ainda está visando um retorno que é externo de você. Então não é autônomo, é o que a moral autônomo. O que a Carmen quis dizer é que é um início. É um início, mas está muito distante. Isso a gente já faz. Isso a gente faz com facilidade hoje. O problema é evoluir disso para uma abnegação. Eu não, entendeu? É ser abnegado. Eu não estou preocupado com nada disso. Deixa tudo para lá, deixa todo mundo para lá, faça o bem. O bem está dentro de você. O indivíduo ateu que faz o bem para o próximo de modo geral, ele está exatamente exercendo... Não precisa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não, eu falei, você não precisa ser espírita para saber fazer isso. Você pode fazer o bem pelo bem. Eu dei exemplo do ateu porque ele não acredita em retorno, ele não acredita em nada.
Ele não acredita em Deus, ele não acredita em vida melhor. então ele faz o bem pelo bem. Não é bem assim. Você pode ter uma pessoa que é ateu, mas ela busca resultados quando ela toma as ações. Cuidado. Mas no meu exemplo, é um ateu que não acredita, portanto, em nada, não espera nada de volta e que faz o bem. Aí tudo bem, mas não é porque... Mas o fato dele ser ateu não garante isso, percebe, Miriam? Tá, percebo. A psicologia humana. Isso está na psicologia do homem. Eu estou fazendo porque eu sou recompensado. Eu vou ter um ganho. Eu vou ajudar o meu filho em alguma coisa. Então você tem um ganho. Visão você está dependente de alguém. Se mudar uma circunstância e o seu filho não tiver um ganho, você vai continuar agindo daquela maneira? Não, para quê? Se meu filho não tem um ganho. Entendeu? Então você está se subjugando à vontade de outras pessoas. Você está considerando circunstâncias, por exemplo, da vida. Fala, Maria. E às vezes as causas também das dissenções familiares, né? Porque você faz por eles e não tem retorno deles. Mas aí se você esperar o resultado, você está sendo heterônomo. Por isso que eu estou dizendo que todos todos me cumprimentarão. Deus lembra. Eu não sei, eu penso, talvez a minha maneira de pensar realmente não esteja correta, mas pelo que vocês estão falando. Mas eu acho que ninguém consegue ser, neste momento, por mais que se esforce, realmente totalmente autônomo, né? Eu acho que você mescla, né? Qualquer pessoa que esteja neste planeta, eu acho que mescla algumas atitudes autônomas, outras heterônomas. Sim. Agora, é lógico, você tem razão. O que é que prevalece? Quanto mais a autonomia prevalecer, melhor, né? Porque você vai estar tomando atitudes que mais realmente... livre você será. Isso. Assim, você tem razão, Carlos, mas o ponto não é o que nós somos. O ponto é o que precisamos fazer para alcançar lá. Ou seja, qual é o caminho? O caminho é o seguinte: te livra dos interesses, porque dos tem hora que você desejos, se dá conta de que você fez coisa totalmente... Não, né? Se livra ao máximo que você puder. E quando você começa a pensar sobre isso, em todos os momentos, primeiro, pensar sobre isso. Segundo, tomar a decisão no bem, né? Não é certo ou errado, é no bem. Certo ou errado não tem nada a ver. No bem, você conseguiu alcançar a evolução moral. Agora, enquanto isso, tem coisa que a gente faz e nem pensa. Nem pensa. Então, isso não é para auto-julgamento no momento que a gente vive, é para conhecimento da teoria de como é que a gente chega lá. Então como é que eu chego lá? Eu penso assim, eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo. E o ato que eu estou fazendo, ele é refletido, ele é pensado, ele é consciente. Todos os atos que eu faço, primeira coisa, todos os atos que eu faço são conscientes? Óbvio que não. Então como é que eu faço para conseguir isso? Pois vamos descobrir junto, mas a gente vai descobrindo, cada um descobre num ponto e a gente vai se ajudando e vamos evoluindo, saindo da imperfeição. A perfeição é quando a gente faz todos os atos conscientemente. A emoção não domina, eu não busco dor, não busco prazer, ou seja, eu não tenho apego à matéria, porque isso aqui é circunstancial. Isso é uma circunstância de vida. Isso não define você. Percebe? As pessoas acham que o que aqui define a minha pessoa. Não define. O que te define, se você for olhar, é você fazer o bem. É o que te define nos pontos que você consegue fazer isso, você evolui. A isso você leva com você. Agora, o que eu tenho aqui, onde eu vivo aqui, o como eu vivo no mundo material, não me define. Senão reis, presidentes, donos de empresa seriam santos. Não são. Entendeu? De acordo com que valores? Os valores materiais não servem para nada o valor material. Para que serve o valor material? Então, nós não somos assim. Quando a gente fala isso, você fez um bom... Eu percebo isso. As pessoas ficam, tá, mas como é que eu vou ser? Eu não sou assim, ninguém é assim. Aí quando você fala, ninguém é assim, você diz assim, tudo bem, se ninguém é assim, eu também não sou. Mas eu não preciso estudar, né?
Então, Satiro, daí o termo, né? A moral revolucionária, É isso que aí. vai mudar o homem, mudar as instituições, Estamos no mudar a caminho. sociedade. Estamos no Essa caminho. prática que vai mudar, senão não seria, né, revolucionária. O caminho é esse, né? Eu vi esse trecho aqui exatamente como aquela explicação do espiritualismo racional. Ato do dever. Uhum. É isso mesmo, você não é guiado nem pelos dogmas, nem pela mídia, do Por nada. consumismo, né? Que a Por gente, nada. ou para ser o que Você olha para querem que dentro de si e faz o bem. você E não é toma levado atitude no pelas bem. massas, né? Pela Porque direção. tudo que a isso gente mesmo. faz pode ser visto no bem ou no mal por outras pessoas. Mas não é problema seu, é problema da pessoa, entendeu? Sim. O problema seu é você agir no bem. Entendeu? É você agir sem apego. E o bem pelo bem. O bem pelo bem. Tem que guardar isso É a daí. frase que eu Isso daí é adoro, a frase do importante. Paulo, né? Não busque importante. resultados. Isso. Não busque nenhum resultado. Que é a coisa mais difícil que a gente tem. Uma coisa é falar, a outra é você fazer o tempo todo, entendeu? É você fazer isso daí. Eu posso fazer Então, uma... Mas entender isso já é assim um passo, eu acho, grandioso. o Joel quer falar, eu acho. Fala, Posso fazer Joel. uma colocação? Deve? E só dar uma palavrinha para eu sair, entrar mudo nessa reunião e sair calado. Vocês estão falando do bem e do mal, né? Então, Deus já colocou na nossa consciência o sentido do bem. A gente não segue o bem porque a gente não está antenado, somos seres em evolução. Sim. Eu queria falar, quando você citou, o Satiro citou há pouco tempo, a questão de pessoas que são ateias e fazem o bem. Aí tem um exemplo bem vivo, que está na mente de todos nós. O caso do Betinho. O Betinho, ele fez uma grande campanha contra a fome. Ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Eu não sei, não acompanho o trabalho dele. Mas acredito que as sementes que ele plantou estão até hoje. Quer dizer, que não precisa da crença em Deus para você fazer o bem. Porque o bem já está plantado, ele plantou essa semente em nós para que nós sigamos. É isso que eu queria falar sobre o que você comentou. O problema não é o bem estar dentro da gente, que Deus colocou, né? O problema é nós sabemos identificar o que é o bem. Eu vejo dessa maneira. Entendeu? Aí uma forma que você tem, na minha opinião, para identificar o que não é o bem, é você ver o seguinte: quando eu tomo uma decisão de fazer alguma coisa, fazer um ato, essa decisão ela está subordinada a alguma coisa externa, qualquer coisa externa. Se ela tiver, você está numa visão heterônoma. Você não está exercendo a sua liberdade. Entendeu? Você tá fazendo por um motivo externo. Seja lá qual for o motivo externo. Entendeu? Pode ser porque você quer ajudar o teu filho. Mas é um motivo externo. Aí você privilegia o seu filho e prejudica outras pessoas. Entendeu? Dentro de outros. Pois é, aí a evolução, quando você faz isso, não interessa o que as outras pessoas percebem. Interessa o ato que você fez, o aprendizado que você obteve. Nós estamos falando aqui de psicologia da alma. Então eu estou falando de mim mesmo, eu não estou falando do outro. Se o outro acha que fiz o bem ou o mal, não me ajuda em nada isso, entendeu? O que me ajuda sou eu. Porque eu fiz o bem. Tenho certeza que eu fiz o bem. Não, entendeu? Da melhor maneira que eu conseguia. Eu me sinto bem. Agora, se eu tenho certeza de que eu não fiz, eu fiz por interesse de alguma coisa, isso me incomoda. Será que eu não podia ter feito diferente? Isso fica remoendo na minha pessoa. É daí que nasce, por exemplo, em algumas situações, o sofrimento. Se eu começar a repetir isso, eu vou sofrer. Aí eu vou começar a fazer coisas que não são voltadas para o bem. Eu vou ser imperfeito. O sofrimento é inerente à imperfeição, amigo. Alguém causou sofrimento em você? Nunca. Você causou sofrimento em você. Porque você escolheu um caminho que não é o do bem. Se você não escolhe inconscientemente, tudo bem. Você tem pequena responsabilidade. Mas se você escolhe conscientemente, aí é que o sofrimento bate na porta.
Você está escolhendo fazer algo e é muito fácil você se justificar. Minha percepção, tá? Estou passando o que eu penso. É muito fácil a gente se justificar vendo que fez o bem a alguém. Ah, não, mas em compensação eu fiz o bem a fulano. Isso justifica? Isso justifica, entendeu? Quer dizer, fazer o bem, presunção também não tem nenhuma serventia. Se você faz o bem... Você fazer o bem ao outro, ele tem que ser uma coisa sem que você espere o resultado, o agradecimento, a recompensa. Você não pode constranger o auxiliado. Hein? Quando você faz o bem a alguém, você não pode constranger a pessoa que está sendo auxiliada pelo bem que você fez a ela. Não, pois é, mas se você... eu gosto muito daquele exemplo do Paulo, né, famoso, que ele dá, você dá um cobertor pro cara, o cara te xinga, te manda merda, e não te agradece pelo cobertor. E aí, como é que você se sente? Eu simplesmente viro as costas e vou continuar fazendo bem para o outro. Pois é, mas assim, esse é o exemplo, entendeu? Pô, o cara podia pelo menos ter me agradecido. Pô, você tá esperando uma recompensa. Percebe? Você tava esperando que alguém falasse, um amigo seu chega no teu e fala assim, cara, deixa esse cara para lá, você tá fazendo o bem. Pronto, você já conseguiu a recompensa que ele não te deu, o teu amigo deu para você. Aí você, agora eu tô aliviado. Agora, se você está realmente preocupado com qualquer pessoa, você vai fazer, e se a pessoa acha que aquilo é bom ou ruim, é um problema dela. Você faz porque você acha que aquilo é bom. Entendeu? Você faz, não, eu acho que isso aqui para essa pessoa é bom, e eu não fiz. Porque quando você planeja, você busca resultado. Eu tenho percebido isso. Toda vez que você planeja fazer um ato, pode ver que por trás tem um interesse ali. Mas o Satiro, é aí que eu quero entrar. Tudo é relativo, sabe o que a tua fala aí também? Pelo seguinte, foi o que a Marineuza falou, às vezes problemas até familiares nessa questão. Um pai tentando ajudar o filho. Eu tenho exemplo na minha casa. O meu irmão fazia absolutamente tudo para alavancar a vida profissional do filho como um homem de negócios lá na nossa cidade. Isso. Quando o filho atingiu o topo, ele pegou o pai, deu um puxão do tapete, que falou, aqui no meu negócio você não entra mais. E aí? E mas qual é o ponto? Você está falando o quê? Da atitude do pai ou do filho? Não, do pai ter feito bem para o filho ter puxado o tapete, e aí fica aquela mágoa, fica o ressentimento. O pai não vai falar, puxa, ok, não tem importância que meu filho me traiu, eu fiz um bem para ele, ele está milionário hoje, mas... Então... eu estou agradecido, não tem importância... Não, mas se você fala isso, você já está, de alguma maneira, esperando um resultado. Um agradecimento do teu filho... Não, reconhecimento de que você fez tudo por ele. Mas não a traição. A traição ninguém espera. Mas traição é busca... Se você julga como traição, você está esperando um resultado. Porque você espera um resultado X que não veio, ele te deu Y, que é a traição. Eu acho relativa a sua parte. Me diz. Não, eu estou te mostrando o raciocínio, entendeu? Porque assim, eu posso ter 2 filhos. Eu faço uma atitude a mesma para os 2. É a piada do cavalo, vocês conhecem? É que, o Satiro, não basta saber, tem que praticar. Eu sei não, que... O problema não é você praticar. Se você está se guiando pelos quando alguém é ingrato, é isso que ela está falando. O ponto eu estou fazendo uso da minha inteligência e do meu raciocínio, mas e a minha ação? Como é que é na hora do vamos ver? Pois é, mas o problema não é a ação que você toma, é o motivo que te leva a tomar ação. Se você toma ação esperando um retorno externo, e nós fazemos isso em vários pontos... Mas a gente tem hábitos condicionados e isso vai fazer parte do nosso hábito adquirido. Mas, Rosângela, isso daí eu acabei de falar antes. Nós não estamos julgando circunstâncias... Eu não estou pedindo que reconheçam, e eu estou bem com isso. Eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu julgo que era o correto, eu fiz porque é o meu dever, e pronto. Estou tranquilo. Agora, isso faz parte do hábito adquirido.
Então, justamente. Quando eu adquiri esse hábito de não querer mais agradecimento, recompensa, que lá, aí eu tô de boa, tô em paz. Pois é, não. Agora, enquanto não... Tudo que você está falando, aí, a pessoa vai distraída, ela vai sentir não, mal. percebe o seguinte. Por isso que a ação... A gente está começando a compreender com a inteligência, com o raciocínio. Agora, pôr na ação, no dia a dia... Esse é o nosso aprendizado. Entendeu? O hábito Só que nós não estamos falando aqui como exemplo de julgamento. Nós estamos falando como exemplo da teoria da autonomia. Ou seja, nós estamos buscando aprender, né, é meu entendimento, como funciona para a gente evoluir. Porque eu posso aqui me explicar para vocês muito bem, 10 mil vezes melhor os erros que eu cometo. Mas isso não resolve o problema. Eu continuar a cometer, eu quero saber como é que eu saio dessa forma de agir. E aí a gente está comentando isso. Então tá certo. O ponto é o seguinte, a parte externa toda, ela não pode te trazer resultado nenhum, ela não pode te influenciar. Você tem que pegar, observar, aprender, botar para dentro e agir da maneira que você consegue agir, porque depende do entendimento. Então, em algumas coisas eu posso ter aprendido e estou agindo no bem. Em outras eu continuo agindo no mal. Em outras eu estou condicionado. Eu nem parei para pensar ainda que eu devia pensar naquilo. Isso é para todo mundo aqui. Mas o ponto é o seguinte, eu estou dizendo assim, eu acho que quando a gente percebe que a gente tem algum interesse, uma coisa dá para identificar. Eu estou agindo heteronormamente. Jesus trouxe para a gente, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que numa primeira leitura você fica pensando como que ele pode achar e de uma certa forma festejar a volta, o retorno daquele que nunca deu atenção, né? Então, assim, é exatamente a capacidade de você ser abnegado a esse ponto, coisa que nós estamos, eu estou distante disso. Em algumas coisas a gente faz, e muitas a gente não faz. É o diacho. No filho pródigo, o filho chega nele e fala assim, pai, eu quero conhecer o mundo, quero conhecer a vida e tal, e quero a minha parte da herança, o que era justo lá na época, porque se o pai tem os filhos, divide a herança. Isso só em relação a filho homem, né? E mulher nem pensar. Aí o pai pegou e achou justo que ele dividia a herança, deu para o filho lá levar a parte dele. O filho levou, gastou tudinho e ficou com medo e com vergonha de voltar, mas ele se superou e voltou. E o pai recebeu ele com festa. Então o pai, ele tinha esse entendimento de que eu fiz o meu dever, dei a herança, dei tudo para o que ele pediu, ele tem a vida dele, ele foi viver no mundo e ele escolheu voltar. Se ele escolheu voltar, a minha felicidade, eu enquanto pai, nossa filho, que bom. E o filho voltou tão melhor porque esse pai concedeu a liberdade para ele. Ele não ficou aprisionando, não, você é meu filho, eu tenho que fazer o bem para você e é debaixo da minha asa, eu tenho que te controlar. Não, né? Então, ele concedeu ao filho e eu acho que a gente está escolhendo. Eu acho assim. Que a consciência dele falou. Eu acho que a gente está escolhendo um exemplo muito complexo. Pai e filho. Aí ele vive a vida dele. Eu acho que é um exemplo muito complexo. Vamos usar o exemplo. Um exemplo que tem o filho. Você dá um prato de comida para a pessoa no meio da rua? Você dá o prato de comida e espera o agradecimento? Ou você dá o prato de comida, às vezes você nem tem um prato de comida, mas você olha a pessoa e a pessoa até lhe pede, fala assim, tá bom, eu tenho condição, peraí que eu vou dar para você aqui um prato de comida. Eu vou lá e dar um prato de comida. Eu não tenho nada, primeiro assim, eu não tenho nada a ver se ele está com fome ou não. Foi ele que caçou aquela coisa para ele. Mas se eu tenho condição e naquele momento eu posso parar, me dirigir a um restaurante, comprar uma comida e dar para ele, e eu faço isso, sem esperar o agradecimento, sem esperar nada. Entendeu? É uma coisa. Agora, se eu faço isso, e no final eu quero que ele me diga, valeu, senhor, e eu espero, ele não me dá o valeu e eu saio chateado, é a mesma coisa, eu fiz tudo igual. Só que não eu espero a recompensa, o retorno,
algum resultado do meu ato, no outro eu não espero. Se você espera o resultado... Aí que entra, Satiro. Não, pois é, mas então, ponto, deixa eu acabar a ideia. Se você espera o resultado, você está agindo heteronomamente. Ponto final. Gosta ou não gosta, você está agindo heteronomamente. É o que a filosofia fala pra gente. Eu penso que eu estou fazendo o meu dever, segundo a minha consciência, eu não vou esperar nada. Eu vou lá, faço... Mas eu não... Mas Estou fazendo o meu dever, eu não estou... Mas é isso que a gente está falando. Nós estamos colocando os parâmetros, não em relação aos indivíduos. É o meu dever. Pois é, amiga, mas você não pode julgar isso no outro. A lei moral universal, abnegativa. Lei moral universal, abnegativa. Está na nossa consciência, é o meu dever. Então, mas é isso que eu estou falando. Nós estamos falando a mesma coisa, Rosângela. Só, sim. Entendeu? Eu só estou querendo falar, resumir mais, né? É que o ponto, eu resumo assim, se você espera o resultado, seja qual for, você é heterônomo. Você está agindo heteronomamente. Não interessa se você é heterônomo ou não é. Até porque ninguém vai te julgar. Se você é heterônomo, o que adianta? Eu posso falar, o Joel é um cara altamente autônomo. Ok, aí Deus vai pegar lá e marcar. Satiro diz que ele é autônomo. Eu acho que quando ganhou um pontinho, o Joel. Não existe isso, entendeu? Reconhecimento. Quando você fala resultado, eu acho que a gente pode usar reconhecimento. Também, reconhecimento é uma recompensa. É meu dever. Mas reconhecimento é uma recompensa. A palavra certa é recompensa, amiga. Que a gente fala o tempo todo aqui. Se você espera alguma recompensa... reconhecimento. Ou se eu estou esperando reconhecimento ou uma recompensa... Qualquer o tipo. Não é heterônomo. Ou eu simplesmente estou querendo ajudar o outro porque eu acho que aquela ajuda que eu estou fazendo para o outro vai me ajudar, de repente, porque ele vai agir diferente comigo. Papai do céu tá vendo. Se o Papai do Céu tá vendo, você tá esperando a recompensa do Papai do Céu. É a mesma coisa, é o mesmo intuito. Céu. Eu vou ser bondoso porque daí eu vou pro céu. Justamente. Mas isso daí, eu vejo esse tipo de situação muito mais como condicionamento. A gente educa os nossos filhos assim. Meu filho, faz a coisa direito que o Papai do Céu tá olhando. Sim, sim. Isso é condicionamento. Fala pro teu filho isso a vida inteira, que ele vai chegar lá na frente e vai fazer aquilo sem saber o que ele está fazendo. Ou então você fala assim, faz porque eu acho legal, meu filho. O dia que você não for recompensar ele, qual é o dia que você não recompensa mais teu filho por isso? O dia que você morrer. Uhum. Não tenho mais por que fazer assim, porque meu pai morreu. Então ele não tá vendo o que eu tô fazendo. Posso fazer da maneira que eu quiser. Aí eu tô sendo livre. Eu estava sendo condicionado. Eu queria comentar. Né? Mas é isso aí. Já fomos e voltamos. Continuamos. Eu só queria comentar rapidamente sobre o ateu, né? Uma das questões do ateu, que tem mais de uma, é que ele não crê nesse Deus criado pela igreja. Ele não crê, né? Então, por isso ele é ateu. Isso é uma das questões. Aí tem ateu que tem outras. Então, a gente observa e fala assim, nossa, aquela pessoa não acredita em Deus e faz o bem. Por que será que ela faz o bem, né? Aí é questão de conversar com um ateu. Seria interessante, assim, ter uma conversa com um ateu, né? Falar assim, mas por que você faz esse ato aí? Eu acho que é pelo mesmo motivo que o cristão faz. Por que você... Eu acho que é pelo mesmo motivo que o cristão faz. Só muda o resultado que ele espera. O cristão pode esperar um retorno. E o ateu não tem retorno. Não, mas o ateu tem retorno. Eu posso ser ateu e não esperar retorno de Deus. Esperar um retorno financeiro. O ateu não acredita em Deus. Então, depois que ele morrer, não vai existir absolutamente nada. Não, mas por que ainda ele faz o dever dele? Porque o retorno, dona Miriam, não é só o retorno. Bom, um de cada vez. Fala, Satiro. O retorno, dona Miriam, não é o retorno na segunda vida, na eternidade, no além, no pós-vida. Não é esse o retorno. A gente está falando de um retorno qualquer.
Eu faço porque eu vou ganhar bônus hora para ir para o nosso lar. Eu faço porque Deus está olhando e está me ajudando. Eu faço porque a pessoa vai me dar um agradecimento. Eu faço porque é o justo, porque é o certo. Não, eu faço porque a pessoa vai me dar um agradecimento naquela hora. Eu faço porque eu vou ganhar uma promoção. Porque Tudo eu quero isso... que me respeite. Porque eu quero que me respeite. Porque eu quero que me reconheçam como um cara inteligente. Se você faz qualquer motivo desse, instantâneo ou a longo prazo, não interessa. A gente tem que perceber que existe um resultado esperado. Sim. Entendeu? Perfeito. Agora, e se você é autônomo, você faz pelo ato do dever. Pelo bem. Eu vou fazer isso porque é certo. Eu vejo alguém roubar. O certo é alertar a pessoa, falando, não faça isso, não roube. Olha, ele está roubando. Não é certo isso? Ou seja, porque a pessoa está agindo na sociedade de uma maneira que vai contra ela. O que eu ganho com isso? Eu não sou delegado, eu não sou nada. Mas eu abro a minha boca e falo, alguém está roubando. Agora, e se a pessoa que está roubando for o teu filho? Você vai fazer isso? E se é teu pai? E se é teu amigo? Aí você já não age no ato do dever. Você age com algum interesse. Espera aí que eu vou pensar o que eu vou fazer. Você já está pensando no que você quer que aconteça. Sim. Mas continua sendo certo você agir, por exemplo, digamos que o melhor seja isso, apontar a pessoa e a pessoa ser flagrada. Digamos que esse seja o bem. Né? Estamos supondo aqui. Independente da pessoa, isso muda para ser o bem ou o mal? Entende? Se eu espero o resultado, muda. Se eu não espero, é só fazer. Ah, mas aí você está fazendo mal para milhares de pessoas. Eu não. Eu estou fazendo porque eu acredito que esse é o bem. Como as pessoas vão sofrer isso, é um problema delas, entendeu? Do mundo, não é meu problema. Eu posso fazer por mim. Ninguém pode fazer nada para que eu evolua. Nem eu posso fazer nada para que ninguém evolua. Só eu vou evoluir dentro de mim. Até porque, tem um outro detalhe aí, percebe que a nossa discussão toda está em cima, esse é um grande erro. Isso aí é uma falsa ideia, né? Está em cima do mundo material. E o nosso mundo não é material. Nós não somos matéria. Então não interessa se você até morre nessa vida, você vai ter outra. E a vida espiritual é a que prevalece. É a que prevalece. Você é sempre o espírito, você nunca morre. Então, para que tanto apego na coisa material? Por que você está preocupado se seu filho vai se dar bem ou vai se dar mal? Ou se o fulano vai se dar bem ou vai se dar mal? Faça pelo bem. Aí você evolui. Aí se eu não fizer pelo bem, você vai viver as consequências disso. Entendeu? Que quando você escolhe um lado na matéria, você não tem solução. Outro lado vai ficar descoberto. Se você cavucar, tu vai acabar achando alguém que você fez mal. Entende? Agora, se você ensina a pessoa com o seu ato do bem, ela tem um exemplo em você. Ela usa se ela quiser. E as circunstâncias que eu estou vivendo aqui, de doença, de pobreza, de todos os males que as pessoas dizem que sofrem no mundo material, isso acaba um dia que eu vou embora. E eu não levo nada. E eu não trago nada. Não interessa se eu sou rei ou se eu sou mendigo. Interessa é a evolução que eu obtive como rei ou como mendigo. Só isso que interessa para a evolução. É a psicologia da alma. Ou seja, deixa para lá a matéria. A gente tem que cuidar do corpo, mas a recompensa não está na matéria. Não é isso? Como é que Jesus fala? Tem uma frase que ele fala, né? Que não é aqui, não é nesse mundo que a gente vai conseguir a recompensa, é em outro mundo. A felicidade não é desse mundo. Não é Jesus, aí é uma frase da teoria que a gente usa aí. Mas é isso mesmo, a felicidade não é do mundo material, ela é do espírito. É uma condição interna do espírito. Ela é uma condição. Aí você fala assim. Se sente feliz. Pois é, aí a gente luta.
Pois é, aí a gente luta para quê? Seguindo a sua consciência. Não. Não Seguindo basta sua seguir própria a... consciência. Não basta seguir a consciência. Você pode seguir a consciência e obter sofrimento. Fazendo o bem. A evolução moral é obtida ao fazer o bem. O ato da caridade desinteressada. Caridade desinteressada, novamente. Não é caridade interessada que a gente fala aqui. Sim. Assim, entendeu? Quer dizer, a gente tem que aprender. Esse é o caminho para a gente aprender. E aí eu acho que o grande... Eu acho não. Eu percebo que a gente estuda, né? Que o grande empecilho nosso está na matéria. Por isso que a gente vem para cá. Senão a gente não sofre nada e não consegue aprender. Porque você não tem causa externa no mundo espiritual. É mais difícil você aprender lá só estudando. Agora, quando eu venho para cá, eu sinto na pele o que eu estou fazendo, como eu estou agindo. É interessante, né? Eu estava aqui pensando, essa questão do fazer o bem pelo bem. Não é porque, acho que é o que a gente estava falando antes, não é porque isso é uma lei, não é porque eu não posso fazer o bem com interesse. Não, você pode. Eu posso, é porque quando eu estou fazendo o bem pelo bem, significa que eu estou raciocinando, né? E que eu estou consciente daquilo, né? Isso. É bem isso aí. É o Não, progresso, né? você está raciocinando e você já conseguiu aprender pelo menos uma parte da lei divina. Sim. Você ganhou, você conquistou alguma razão. Com o tempo, você vai alcançar todo o conhecimento daquele aspecto da lei divina. E aí você, naquele aspecto, você alcançou uma virtude. Sim. Entendeu? Agora, quando eu me apego à matéria, eu estou fazendo o caminho inverso. Eu tô me encaminhando para a imperfeição. Entendeu? Que muito poucos de nós possuem. Cuidado. Cuidado. Muito poucos de nós somos imperfeitos. Nós somos, psicologicamente falando, seres em aprendizado e todos nós erramos. O erro é uma oportunidade de aprendizado e não uma punição. Ele só é uma punição quando eu escolho conscientemente. Eu quero continuar fazendo porque eu gosto do retorno que eu tenho. Então eu vou continuar fazendo isso. Sim. Embora lá no fundo você comece a se machucar, entendeu? Até chega um dia que você está sofrendo um monte. Quem é culpado disso? Deus? Que te impôs? Você mesmo. Aí você se convence. Acho que está na hora de fazer diferente, porque dessa maneira não dá. Quem sabe fazendo da maneira que eu já sei como é e que eu nunca quis fazer. Aí você começa a se desapegar e começa a mudar. Aí você retoma o caminho. Se arrepende e retoma o caminho. Não. Isso aí. Vamos lá. Deu nossa hora, né? Hein? Deu nossa hora. É 1 hora, tá certo. Acho que deixa então para o próximo dia, né? Eu ia falar aqui de pensamento Então, de Marx. Enquanto pensadores, né? De Marx. Tá. Então tá joia, né? Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até semana que vem. Até mais. Até semana que vem. gente. Até. Tchau. Tchau. Muito bom. Sempre bom, né? Na iPad.